Você sabe me dizer por que que algumas pessoas conseguem criar vínculos mais seguros, mais duradouros e outras já têm um pouco mais de dificuldade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ele vai ser o primeiro de uma série que eu vou criar aqui com vocês para falar sobre os tipos de apego e como esses apegos afetam, né, os nossos relacionamentos e a ansiedade. O foco do vídeo de hoje é sobre o apego ansioso. Muito prazer, meu nome é Gabriela dos Reis, sou psicóloga clínica de mulheres e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental da mulher, relacionamentos e ansiedade. Eu escolhi falar desse tipo de apego hoje porque acredito que é um dos apegos mais comuns, principalmente entre mulheres. Por exemplo, uma característica muito comum é pensar excessivamente sobre o relacionamento. Não é uma parte da tua vida, ele vira a tua vida. Sente muito medo de ser abandonada constantemente, mesmo sem a pessoa ter feito nada, por exemplo, para gerar essa insegurança ou te deixar vulnerável emocionalmente. Você precisa de garantias, de provas. E uma coisa muito comum também é se sentir extremamente insegura com essa falta de garantia que é um relacionamento, é um vínculo com outro ser humano. Não tem como a gente controlar o que o outro sente, o que ele pensa ou o que vai acontecer no futuro. O que a gente tem é o presente, né, para poder viver. E para essa pessoa que tem esse estilo de apego, é muito mais difícil porque ela se fragiliza muito diante do silêncio, da distância e dessa incerteza que é a vida, né? Então fica um pouco mais comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como que esse tipo de apego se desenvolve, como ele aparece nos relacionamentos, o que é que ele tem a ver com a ansiedade e o que é que você pode fazer para construir vínculos e relações mais seguras para você. Primeiramente, eu quero que você entenda que ter o apego ansioso não significa que você tem um problema ou que tem alguma coisa de errado com você. Não quer dizer que você é uma pessoa extremamente carente, ou influenciável, ou frágil emocionalmente. Aqui a gente vai falar sobre um padrão de comportamento que você desenvolveu conforme o contexto que você foi criada, as experiências ao longo da vida que você teve, com o intuito aqui de te proteger, mas principalmente de se adaptar. Foi uma forma que o teu sistema emocional criou para manter proximidade e segurança nos teus vínculos. Quando a gente é criança, a gente aprende a segurança emocional através das nossas primeiras relações com os nossos cuidadores, né? Com as nossas figuras de referências, seja mãe, pai, avó, enfim, a pessoa que é responsável por você ali na infância. Quando o cuidado ele é previsível, por exemplo, ele é consistente, tem uma pessoa disponível, você vai crescendo com mais segurança de que tem alguém por você no mundo para te cuidar, para te orientar, para te dar esse senso de segurança. Mas, por exemplo, quando você vem de um contexto em que isso não ocorre, em que tem muita falta, tem muita indisponibilidade, quando você recebe atenção, mas às vezes também não recebe. Quando você vive relações emocionalmente imprevisíveis, você não pode ter a certeza de que vai contar com aquela pessoa quando você precisar. Você vai registrando algumas crenças. Você vai aprendendo algumas coisas sobre o que você acha que você tem que fazer ou como você deve se comportar. Então, você vai aprendendo que eu preciso me esforçar para ser amada. Eu devo ter feito alguma coisa errada, que eu tô sendo punida. Eu preciso ficar mais atenta, eu preciso ser uma pessoa melhor, porque senão o amor, o cuidado, ou a outra pessoa, ela pode desaparecer a qualquer momento. E isso vai acompanhar essa pessoa, ou pode acompanhar essa pessoa, né, a depender das experiências que ela passa, para a vida adulta. E como que isso aparece nos relacionamentos? Por exemplo, imagina uma situação, você envia uma mensagem, a pessoa normalmente ela responde rápido, mas naquele dia aconteceu alguma coisa e a pessoa demorou horas para responder. Uma pessoa que tem um apego seguro, ela pode pensar: "Ah, deve estar ocupado, não viu a mensagem, depois ele me responde", e vai seguir a vida dela. Agora, a pessoa que tem o estilo de apego ansioso, que é o que a gente tá falando no vídeo de hoje, vai acontecer outras coisas, como por exemplo, ela vai começar a pensar: será que aconteceu alguma coisa? Será que essa pessoa já não tá mais tendo interesse em mim? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que essa pessoa vai terminar comigo? Percebe a diferença de comportamento, de pensamentos, de reações? Tudo isso vai dizer sobre os seus vínculos, sobre a forma que você
você lida com as situações, né, que te atravessam nas relações. O sofrimento, ele não vai vir do fato em si, vai vir de como você interpreta aquilo e como você reage, né, àquela situação. Outra característica que é muito comum nesse estilo de apego ansioso é a hipervigilância. A pessoa fica constantemente monitorando sinais, o tempo todo atenta para ver se alguma coisa de estranha ou errada está acontecendo, que vai afirmar aquela crença dela de que eu não tô segura, de que alguma coisa vai acontecer e vai dar tudo errado no final. Como se o tempo todo aquela pessoa estivesse buscando confirmar uma rejeição, uma negativa desse outro. Você não consegue relaxar e isso desgasta demais emocionalmente. Tanto a própria pessoa que tá vivendo tudo isso, quanto o relacionamento, é claro, porque aquilo não fica mais leve, fica algo pesado, né? Tanto para um quanto para ambas as pessoas envolvidas. Outro ponto que chama muita atenção nesse estilo de apego é a dificuldade que a pessoa sente de lidar com a incerteza, com a imprevisibilidade, que faz parte da vida. Uma das maiores dificuldades da pessoa que tem esse estilo de apego ansioso é sustentar a dúvida, é sustentar o não saber, o não ter garantias, o não ter o controle sobre o que vai acontecer. Existe uma necessidade de resolver logo, de consertar o que aparentemente ela entende como inadequado, errado, e já resolver. Não sustentar o desconforto, o silêncio, ou às vezes o tempo que precisa para elaborar, pra processar o que aconteceu. Por isso é muito comum ter esse tipo de comportamento, por exemplo, insiste na conversa, fica pedindo garantias, a pessoa busca uma validação constante, e a vida ela não vai oferecer essas certezas o tempo inteiro. A gente se relacionar vai exigir com que a gente fique vulnerável, com que a gente viva na incerteza, porque ali há um outro sujeito, com outros desejos, com um outro mundo, com uma outra história. Então não tem como eu controlar o que aquela pessoa vai pensar ou fazer no futuro. O que eu preciso fazer é viver o meu presente com ela, compartilhando o que é possível para ambos, né, respeitando os valores e os vínculos de cada um. E quando que a ansiedade entra nessa história? Muitas mulheres vêm para a clínica em atendimento com essa demanda da ansiedade. Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero aprender a lidar com isso. E aí, quando a gente vai investigar, a gente começa a perceber algumas coisas. Onde essa ansiedade aparece em maior grau ou se intensifica? Quando tem um distanciamento, ou seja, perda de controle. Quando tem algum conflito, quando há o silêncio, quando tem que sustentar um limite, né, e bancar aquele desejo, aquele desconforto, o medo de perder a conexão. Muitas vezes não é nem a ansiedade em si, mas é o sistema de apego ativado que está fazendo com que aquela pessoa se sinta mais ansiosa por conta desses gatilhos que estão sendo acionados. Mas eu tenho uma boa notícia para você que se identificou com esse estilo de apego. Tem algumas coisas que vão te ajudar a desconstruir e construir um apego mais seguro, para que você não sofra tanto nos relacionamentos, ou ao menos que você entenda o que acontece para poder se acolher e escolher quais comportamentos são mais assertivos para você. Esse padrão, então, ele pode ser transformado através de algumas coisas. Autoconhecimento, obviamente, eu sei que é clichê, mas quanto mais você conhece de você, mais você vai se apropriar da tua história, mais você vai entender dos teus limites, dos teus valores, daquilo que pode te despertar alguma coisa que não vai ser legal para você. Então você vai poder falar sobre isso, né? Alertar a pessoa e pedir um pouco mais de compreensão e acolhimento, terapia, né? Para poder conhecer isso de forma mais profunda, aprender estratégias, recursos emocionais para lidar com isso. A construção desses recursos emocionais é muito individual, porque não tem uma regra para todo mundo. Tem que ver o que funciona para você e o que é possível dentro do teu contexto, dentro da tua personalidade, daquilo que você dá conta. Outra coisa também é ter experiências relacionais mais seguras para poder desenvolver outro estilo de apego, né? O seguro. Então, quanto mais você entende desses padrões, dos teus comportamentos, você deixa de ser refém dos sintomas, das reações, porque você tem um pouco mais de controle sobre isso. Agora eu quero saber, você se identificou com alguma característica específica desse estilo de apego? Escreve para mim nos comentários. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre o apego evitativo. Então, fica ligadinho aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos conteúdos.